Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Lucena, eu sou sócio, diretor de inovação da The Green Hub e sejam bem-vindos à segunda edição do Cannabis Thinking Talks em 2021. Essa edição é uma edição que habla espanhol, é uma edição voltada aí para a América Latina. Já vou introduzir o nosso convidado para lá de especial. Mas antes, uma rápida passagem aqui, o nosso modelo de entrevista à la Roda Viva, né, onde temos aqui 3 entrevistadores, a Marcelo Greco, meu sócio, diretor de novos negócios da Green Hub, autor de artigos, um craque, aí, um estudioso na cannabis. Marcelão, estamos juntos em mais essa. Maravilha. Também conosco, aí, parceiro já está ficando da casa, né? Felipe Moraes, executivo da Merck Life Science, que nos prestigia aí em todos os momentos, que apoiou um reporte, fazendo um gancho aí, um reporte novo que vai sair do forno aí na virada do mês aí, com novidades, com tendências do setor da cannabis. Felipe, obrigado aí pela presença, como sempre. E também, super da casa, parceiro nosso, Daniel Jordão, sócio fundador do portal Sechat. Aqueles que não conhecem ainda aí no Uruguai, na América Latina, sechat.com.br é um portal de business, de notícias do setor da cannabis, assim, imperdível. Para quem não conhece, precisa acompanhar, porque é um trabalho jornalístico de extrema qualidade e, enfim, Sechat sempre presente nas nossas entrevistas. Bom, Valeu. Então, é isso aí. Valeu, Daniel. Bom, então, eu vou trazer agora para a conversa, tá? O Marco Algorta, que é presidente, tá, da Câmara de Empresas de Cannabis no Uruguai. Eu tive há 20 dias atrás no Uruguai, e só para vocês terem ideia da importância do setor da cannabis, quer dizer, o Marco trabalha ali lado ao lado no Palácio Presidencial, alguns metros do próprio presidente da República e dos ministros ligados ao desenvolvimento do país. Então, é um assunto extremamente importante. E o Marco aqui é um especialista. Hoje a gente vai aprender muito, com certeza, sobre o cenário, né, o mercado de cannabis no Uruguai. Então, Marco, seja muito bem-vindo ao Cannabis Thinking. E eu vou já começar a te perguntar o seguinte, né? Por que você fala tão bem português dessa maneira, com essa ligação com o Brasil? Se pudesse apresentar um pouquinho para quem ainda não conhece você aqui no Brasil e já pegar um embalo aí, se você quiser, contar um pouquinho aí, puxar o histórico de como o mercado legal da cannabis iniciou no Uruguai. Marco, muito bem-vindo ao Cannabis Thinking. Obrigado, muito obrigado, Alex. Bom, Marcelo, eu já conheço aí de vários encontros do mundo canábico. Obviamente que a Sechat é parte das minhas leituras todos os dias. Acompanhar realmente é super interessante você ver esses meios de comunicação especializados que vão aparecendo. E a Sechat realmente marcou, acho que, uma tendência no Brasil, né? Era uma coisa que faltava no Brasil e realmente ela veio preencher um espaço super interessante de notícias de um meio canábico que estava fazendo falta. Por que eu falo português? É porque eu sou brasileiro. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulista, sou São Paulino, já vou avisando. Bom, também existe eu sou filho de uruguaio, né? Mas existe uma larga tradição de jogadores uruguaios do São Paulo. Sim. Então, na verdade, Louco Abreu, meu Botafogo. Mas você tinha o Dario Pereira, Pedro Rocha, Lugano depois, mas é uma coisa já muito mais jovem, o Lugano, né? Quem me fez torcedor do São Paulo foi o Dario Pereira, ele que me deu uma camiseta quando era criança. E toda a minha família era palmeirense e eu virei São Paulino porque o Dario Pereira pôs uma camiseta na minha mão, assim, inesquecível. Mas eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, eu me criei em São Paulo, eu fui no colégio toda a vida, acabei o colégio em São Paulo e depois eu fui estudar fora.
e aí que eu vou embora de São Paulo e nunca mais volto para São Paulo, mas parte da minha família continua morando em São Paulo, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, quer dizer, eu estou super conectado com o Brasil. De toda forma, eu sou filho de uruguaio, e eu nasci numa casa de uruguaios, então eu posso falar espanhol em 2 minutos e posso voltar para o português. Eu penso em português e penso em espanhol. Eu tenho como 2 línguas naturais, nativas, né? O português e o espanhol. Meu português está um pouquinho enferrujado, mas eu espero que não tenham falhas. Bem melhor que o nosso portunhol aqui, eu te garanto. Bom, eu cheguei no Uruguai ano 97. Na verdade, no Uruguai sempre existiu uma grande liberdade no uso de drogas, né? As drogas estão liberadas ao seu uso desde 1973. Um dado muito interessante. As drogas foram liberadas no Uruguai em plena ditadura militar. O uso. Assim, é um dado super interessante que às vezes até esquece. Então, o Uruguai tem uma grande tradição de vanguardista, né? O Uruguai é o primeiro país do mundo em que a mulher o voto feminino, as mulheres na faculdade, o primeiro país, não do mundo, da América Latina com o divórcio. O Uruguai tem uma larga tradição de vanguarda de liberdades individuais. Mas, claro que não existia a possibilidade de você cultivar e produzir a tua cannabis, tá? Você era livre de consumir cannabis, mas não de comprar, né? Era uma coisa que existia uma contradição, porque de uma forma você autorizava o uso, mas você não autorizava a aquisição desse produto. Então, de alguma forma, você estava incentivando o narcotráfico. Sempre foi uma grande discussão que a gente botava na mesa, a nível jurídico, né? De como uma lei que autoriza o consumo, mas não autoriza a compra, de alguma forma está sendo conveniente com o narcotráfico, está incentivando o narcotráfico. A partir dessa argumentação jurídica é que a gente sente que a gente faz um barulho aí na lei no Uruguai, né? Sente que as estruturas começam a se mexer. E, bom, aí em 2013, que é quando existe a lei de cannabis, né? Era uma lei que já vinha sendo discutida várias vezes, várias propostas que iam, voltavam. E, na verdade, o nosso presidente, neste momento, que era o Mujica, e eu não quero com isso tirar o Mujica do pedestal que ele está, mas o Mujica ele não era a favor da cannabis, ou da legalização da maconha, vamos dizer, vamos pôr nesse estado. Por quê? Porque ele vem de uma velha esquerda, aquela esquerda que achava que as drogas eram uma forma de controle da juventude. Ele vem dessa velha esquerda. Mas o que acontece? Ele tinha uma grande pressão dentro do seu partido, na interna, para uma lei a favor da cannabis, e ele, no momento, se enfrenta com um dilema que era muito forte, que era o dilema da segurança pública no Uruguai. O que acontece? Olhem a história por que a legalização do cannabis existe uma aceleração. Em 2013, um vendedor, um caixa de um dos restaurantes mais emblemáticos do Uruguai, que é a cerveceria La Pasiva, que você come cachorro quente com uma cerveja gostosa, tá? No seu lugar mais emblemático, que era o lugar de 18 de julho e Ejido, né, a esquina mais central do Uruguai, o caixa ele é assassinado com um tiro na cabeça, num assalto. Isso aí, além disso, é filmado pelas câmeras de segurança do restaurante. Essa filmação ela é vazada na imprensa. Passaram esse crime de forma assim televisiva 245 vezes durante essas semanas. Isso gerou uma comoção na opinião pública muito forte. Então, ele tira um pacote de segurança pública, de medidas de segurança pública. E dentro desse pacote de medidas estava o combate ao narcotráfico com a legalização da maconha. Mas foi uma coisa que vinha aí sendo trabalhada e ele, no momento, encontra a oportunidade política para empurrar isso. Em dezembro de 2013, está aprovada a Lei 19.172, que é a lei mãe, a lei marco da cannabis no Uruguai. Essa lei é aprovada em dezembro de 2013, tudo jóia, a lei, mas, claro, depois da lei, aplicar a lei é um trabalho, né? Todo mundo acha que com a lei tudo vai mudar, e a lei é o começo do caminho. Regulamentar essa lei era um desafio enorme. Pensemos que 2013 não é o 2021, que você tem um mercado global da cannabis. 2013 você tinha alguns estados dos Estados Unidos e nenhum país que tivesse uma lei federal legalizando a cannabis. Então, a lei é de dezembro de 2013, mas até fevereiro, março, abril de 2015, não tinha nada. Era só o papel.
Mas o que acontece? Quando começa a haver a regulamentação da lei, muda o governo. Continua sendo um governo de esquerda, mas de uma esquerda muito conservadora, que é o Tabaré Vázquez, que além disso é um médico, oncólogo, que teve uma grande restrições contra a lei de tabaco, né? Ele foi muito revolucionário no combate ao tabaco na América Latina inteira, no Uruguai, no mundo inteiro. Até a Philip Morris foi na justiça internacional contra ele, ele ganhou, mas quer dizer, ele realmente teve um combate muito forte com o tabaco e realmente ele não acreditava na cannabis. Ele não acreditava na cannabis de jeito nenhum. Tá? Então, e aí a gente ficou preso, refém de um combate interno dentro desse partido de esquerda, o Frente Amplio, que era, você tinha a cabeça do Frente Amplio, o Tabaré Vázquez, o presidente, em contra da lei, mas uma lei aprovada e que sendo empurrada pelas bases, né? Pelas bases do governo. Até aí, o negócio ia andando, 2016, mas era tudo assim, na força, né? Tudo no empurrão. Você começa a ter alguns casos de sucesso em 2017, assim, mas aí o que acontece? Vem em 2018. Em 2018 vem a legalização do Canadá. Né? Outubro de 2018 é quando o Canadá legaliza. E aí, claro, você tem um vento a favor de investimentos, de interesses. Isso acaba derrubando várias coisas. Aí acontece a venda da ICC Corp para a Aurora, por 255 milhões de canadenses em ações. Né? Você tem a Canapur, que era a minha empresa, que a gente vende para a Canon Life Science por 13,7 milhões. Você tem depois a Fotman, que se instala e começa a produzir. Você começa a ter alguns casos de sucesso, né? Alguns casinhos de sucesso. E aí, quando você está meio embalado, 2019, obviamente que o mercado da cannabis cai. E nesse momento, quando o mercado da cannabis cai, muda o governo no Uruguai, que é um governo mais conservador, mais de direita, por exemplo, uma forma de direita mais liberal, mas com um presidente super a favor da cannabis. Hoje, um presidente jovem, lembremos que o presidente hoje em dia atual, Luiz Alberto Lacalle Pou, ele teve um projeto de autocultivo em 98 e 99 de 8 plantas, lembra? Era um projeto com 8 plantas. Então, ele era muito a favor, mas, claro, ele tem uma base, acontece ao contrário. Antes a gente tinha um presidente em contra, com uma base partidária muito a favor, agora a gente tem um presidente a favor, mas com uma base partidária, uma coalizão de partidos que não são tão a favor. Então, agora, o que a gente vê é um presidente tentando empuxar as coisas e certa resistência de alguns atores do governo, mas, sem dúvida, que, a partir de 2020, a coisa mudou. Mudou porque você ter a vontade política do teu lado nos permitiu, por exemplo, exportações de flores para Israel e Portugal, e Alemanha, né, via Portugal, e as exportações de flores não medicinais para a Suíça. E você vê agora um desenvolvimento, quer dizer, a indústria começou realmente a andar agora no Uruguai, nesse último ano. Obviamente que a pandemia afetou um pouco a velocidade das mudanças, mas você tem uma clara tendência, e um pouco o que você dizia, Alex, que né, eu sempre estou do lado da presidência, né? Eu realmente já me reuni várias vezes com todas as autoridades do governo, o próprio presidente, ele, na sua própria boca, falou que ele vai empurrar e vai apoiar o setor da cannabis. Isso é uma novidade. E você vê que hoje em dia é uma indústria que realmente agora sim está deslanchando e está começando a operar. O Uruguai é o maior exportador de cannabis da América Latina. Não quer dizer muito, porque os números não são grandes, mas hoje em dia, as 60%, 70% das exportações da América Latina de produtos de cannabis vem do Uruguai. Isso é um número dentro de um marco, né, uma amostra pequena, acho que são 14, 15 milhões de dólares o total de exportações, 10, 9 são do Uruguai. Quer dizer que, bom, nesse mercado incipiente, a gente é líder total hoje em dia. Não, muito obrigado, assim, valeu demais esse histórico aí, vai servir como pano de fundo. Senhores, eu passando a bola para vocês. Perfeita essa introdução, né? Perfeita. Exatamente. Introdução para dar esse overview. Muito interessante essa história, é realmente o que a gente conhecia, né? A gente vê essa primeira fase com Mujica, né? Onde você tem muito foco na maconha mesmo, na cannabis, né? No uso, e agora dá para perceber nitidamente a mudança, né? Principalmente de tudo que a gente acompanha do Uruguai com essa mudança
de presidente, né? Eu tenho duas perguntas, né, que seriam, né? Por exemplo, a partir de que momento, porque agora você tem um país também entrando no cânhamo industrial, que não era algo que o Uruguai fez, acho que é uma coisa muito mais recente. Eu queria que você desse um update de como o Uruguai está vendo isso, né? Até por não misturar, o Uruguai tinha um foco muito realmente em plantar flores e exportação de flores, e a gente sabe que quando a gente traz um cânhamo com semente, por exemplo, a polinização pode ser prejudicial. Como que isso está sendo organizado, se existem setores, e como o governo está vendo, né, as duas oportunidades, tanto do cânhamo quanto da maconha, né, propriamente. E se você desse pequenos exemplos onde a gente pudesse comparar a atual regulamentação da Colômbia versus a uruguaia, e que seria interessante para a gente entender também. Bom, perfeito. Vamos pelo Uruguai no começo. O Uruguai, hoje em dia, está trabalhando já atualmente duas verticais. Tá? A vertical THC, flores de THC, para fins medicinais. Tá? Estamos falando da Israel, Alemanha, que usam as flores de cannabis em um uso compassivo. Elas são vaporizadas e elas são usadas em uso compassivo medicinal, com prescrição médica, vai na farmácia e compra. Esse mercado está sendo alimentado pelo Uruguai. 70% das exportações do Uruguai são desse tipo de produto. Flores com alto conteúdo de THC, com um secado GMP, com altos graus de certificações, que são usados para fins medicinais na Europa e em Israel. Esse era, no começo, parecia como um grande mercado. O que aconteceu? Aos poucos, o Uruguai tem uma grande tradição agrícola, agropecuária, né? A base da nossa economia. Então, claro, o interesse desses atores no mercado e vendo possibilidade de crescimento começou a empurrar o cânhamo. Tá? Começou a aparecer o cânhamo. O cânhamo tinha mais velocidade e facilidades para conseguir autorizações de cultivo, tá? Porque não passava pelo Ministério de Saúde Pública. Você antes, para ter uma autorização de cultivo de THC, demorava um ano e pouco. Agora demora menos, mas o cânhamo sempre demorou 2, 3 meses. Então, você vê, mas você não tinha mercado. Você tinha várias pessoas plantando cânhamo e não tinha mercado. Hoje em dia, você tem um mercado de flores de CBD para uso não médico, uso humano, para a Suíça. Essa é a segunda grande vertical que temos hoje em dia. Dos 9 milhões que exportamos em 2020, 2,5 milhões foram de cânhamo, de flores de cânhamo. Então, hoje é um mercado incipiente, mas é só um comprador, é um grande problema, mas é um mercado que realmente mudou a regra do jogo, porque você tinha um monte de gente plantando cânhamo sem poder vender, e agora eles começaram a vender. E outro desenvolvimento que o Uruguai quer trabalhar, isso dito pelo próprio governo, é a industrialização desses produtos. Mas não só para uso médico, porque aí entramos nessa coisa do se fechar no uso medicinal, um pouco que você falava, né, Marcelo? No começo era uma coisa muito maconha e cannabis medicinal, como se não tivesse nada no meio. A própria regulamentação da lei é engraçado, você vê que você pode... dois tipos de produtos você pode registrar. Especialidade vegetal e especialidade farmacêutica. Como se no meio não tivesse nada. Agora, o que eles estão fazendo é fazer novas categorias para produtos veterinários, para produtos de cosmética, para entender também que o cannabis não é só medicinal, o cannabis pode ser wellness, né, um bem-estar. Né? Esse é uma grande tendência na indústria do cannabis. Então, a partir dessas tendências que estão aparecendo no mercado global, o governo está mudando e inventando novas categorias. Mas aí é um desafio para 2021, 2022. Tá? Hoje em dia ainda não existe isso. E o próximo passo é o tema do grão. Né? O grão, a semente de cânhamo, o grão como superalimento, é uma tendência impressionante. O Uruguai tem uma larga tradição em ser produtor de grãos e sementes. Tá? O Uruguai é um país que provê de sementes de milho, de trigo e de vários outros cultivos para o mundo inteiro. Então, o Uruguai está muito incerto nessa geopolítica de grão e semente, e eles estão vendo o cânhamo com grandes possibilidades. O que acontece com o grão ainda, um pouco as experiências que eu vi, é que ainda falta um desenvolvimento genético para isso, porque ainda temos genéticas que sofrem muito com o calor do verão aqui, então é uma semente muito óleo. Então, levanta a temperatura, é uma loucura. Eu vi caminhões de semente quase pegando fogo e sendo transportados 200 quilômetros no calor.
Vocês não têm ideia a temperatura que ela levanta. Então, precisamos desenvolver alguma genética que suportem melhor as condições climáticas do Uruguai. A grande diferença que a gente tem com a Colômbia, hoje em dia continua sendo assim, é que a gente pode exportar flor. A Colômbia não permite a exportação de flores. Então, a Colômbia, quando ela... A Colômbia, eu sempre digo que ela regulamentou a sua lei com a mochila do passado, né? Com a mala do passado. Então, eles têm muito medo de entrar, de alguma forma pisar um pouquinho em um mundo que pareceria de narcotráfico, né? Eles têm essa larga tradição na década de 80, de ser um grande provedor de cocaína no mundo. Então, eles têm muito medo de voltar para esse tipo de modelo. Então, por isso que ela sempre foi regulamentada para ser um produto industrializado e medicinal. Então, essa é uma desvantagem que tem a Colômbia. Mas a Colômbia tem uma vantagem muito interessante, que ela tem um mercado interno, primeiro, muito maior que o do Uruguai, né? A Colômbia é o terceiro país da América Latina com mais pessoas, né? Mais povoado. É o terceiro, é México, Brasil e Colômbia. Ela tem mais gente que a própria Argentina, obviamente com outras desigualdades sociais. E ela permite a formulação magistral, a fórmula de manipulação, que agora no Brasil eu vi que houve uma autorização para uma farmácia. Ela permite esse tipo de coisa. Então, você tem na Colômbia um mercado interno que começa a existir de produtos que não são pharma grade, não é farmacêutico 100%, está no meio. E isso daí está como ativando a economia das empresas na Colômbia. Então, eles têm um mercado interno interessante que a gente não tem. Nosso mercado interno, hoje em dia, são produtos farmacêuticos que têm um pharma grade, mas que a gente compra a certificação dos extratos de fora, da Suíça. Então, a gente planta cânhamo que vende para a Suíça e eles devolvem esse cânhamo industrializado com as certificações deles. E o pior é que esse produto que eu consigo registrar para o mercado interno uruguaio como farmacêutico, pharma grade, quando eu quero vender para o resto do mundo, Brasil, Peru, eles entram em outra categoria. No Brasil, ele entra como uso compassivo, como todos os produtos. E no Peru, você entra como produto natural de uso em saúde. Por quê? Porque as certificações uruguaias não têm equivalência, não valem muito no mundo farmacêuticas. Tá? Então, eu sempre digo que o Uruguai, às vezes, se a gente só correr a corrida da indústria farmacêutica, a gente vai estar correndo uma corrida de moto e bicicleta. Porque a gente não está incerto numa geopolítica farmacêutica, como sim está o Brasil, como sim está a Argentina. Então, o que a gente pode fazer é prover de extratos refinados para que terminem de ser certificados no Brasil, para que o Brasil, sim, possa fazer um produto final, formular um produto final. Esse é um caminho que a gente conversou muito aí, né, no Uruguai, fazer esse efeito bumerangue de voltar para o Brasil. Acho que tem uma oportunidade aí, não precisa ser muito gênio para enxergar que aí tem uma oportunidade enorme. A gente poderia ficar nesse tema mais uma hora, né? Vou monopolizar. Muito obrigado, resposta maravilhosa e não, sem dúvida. Eu sabia que isso ia acontecer aqui. Essa entrevista vai ficar curta, na verdade, mas a gente faz outra com um pouco mais na frente. Queria trazer o Felipe aqui da Merck. Felipe, vamos lá. Claro, claro. Bom, Marco, está sendo uma conversa muito gostosa, né? Igual o Marcelo trouxe, com o Alex trazendo, que a gente tenha essa troca de experiência tem sido muito enriquecedora para nós, né? E aprender com regiões ou com pessoas que estão muito mais avançadas nesse processo do mercado de cannabis. Eu tenho duas perguntas, uma puxando um pouco a bandeira para um cunho um pouco mais científico e outra um pouco mais geopolítica. Queria entender de você quanto que o cannabis tem beneficiado a economia uruguaia e como que você vê isso a um futuro próximo, né, da economia girando em torno do mercado de cannabis, geração de emprego, geração de produtos acabados, até uma geração de uma potencial industrialização, apesar da região ser um mercado um pouco mais agrônomo, né? E o segundo ponto, como que você vê a ciência com o papel, a importância da ciência no papel do ecossistema de cannabis? Bom, vamos falar primeiro da economia, né? A pergunta era sobre a economia. Hoje em dia, quer dizer, para as exportações que a gente teve, acho que, primeiro, são mais de 1.200
pessoas, pensemos que o Uruguai tem 70 vezes menos pessoas que o Brasil, né? Então, imagina, multipliquemos por 70 cada vez que a gente quer entrar na dimensão brasileira. Tá? A gente tem 3 milhões de habitantes, você tem 210, então a gente tem que multiplicar por 70 sempre. Então, imaginem, hoje em dia, numa escala brasileira, seriam 70, 80, 90 mil pessoas trabalhando exclusivamente para cannabis. Tá? Começa a ser um número, a gente tem exportado relativamente não muito, né? 3 milhões em 2020, 2019, 9 milhões em 2020, quer dizer, estamos em 12 milhões, também multipliquemos por 70, são 90, 100 milhões de dólares para uma escala brasileira. Continua sendo uma indústria começando, tá, embrionária, mas, na verdade, vários estudos além disso do próprio governo. Né? O Uruguai tem uma agência governamental, que é o Uruguai 21, que ela trabalha para conseguir investimentos para o país. E eles fizeram uma análise e eles decretaram, né, que a cannabis e o cânhamo pode ser o primeiro produto agroexportador do Uruguai. A gente tem a potencialidade do cânhamo e do cannabis numa escala uruguaia, pode ser comparada com a da carne, né? A carne vacuna aqui é uma coisa sagrada, a nossa economia é basada na carne, né? Durante muito tempo, era 40%, 50% da economia uruguaia era carne. Hoje em dia é um churrasco. O churrasco. É boa a carne aqui. É boa, é boa. É muito boa. Melhor em São Paulo, mas aí é boa também. O problema é que em São Paulo, vocês compram a melhor carne do Uruguai, vocês compram e vocês vão para lá. Mas vai no restaurante uruguaio. Mas, sem dúvida que o potencial é enorme. Já tem sido até... Ou seja, foi avalado pelo próprio governo como esse potencial enorme. Quer dizer, a gente está... Na escala uruguaia, a gente está frente a uma possibilidade de diversificação da nossa matriz econômica histórica. E o Uruguai entendeu que, mesmo num momento de pandemia, um momento de crise econômica, ele não pode perder essa oportunidade. Não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade. Temos que ver como insertar nessa cadeia de produção, né? Um pouco a pergunta de antes do Marcelo, que a gente podia estar horas, se a gente vai, em que parte da escala da produção a gente vai entrar, qual a gente vai deixar para o Brasil, qual a gente tem que deixar para a Argentina, ou seja, o que for. Temos que entender também o cannabis de uma globalização, né? Essas coisas dessas empresas super verticais, eu acho que vão começar a desaparecer. Realmente agora é mais coordenada a coisa. O Uruguai tem que entender isso, tem que entender onde pode entrar, mas o potencial é enorme, é gigantesco. Hoje a gente está vendo já mudanças radicais na cannabis, né? Investimentos, vendas de empresas. Quer dizer, temos mais de 300 milhões de dólares em venda de empresas no Uruguai. Startups que começaram, eu sou um caso. Eu comecei uma startup em 2016 e vendi ela em 2019 por 13,7 milhões de dólares canadenses. Alô, startups brasileiras, ouçam exatamente o que acaba de ser dito aqui, por favor. Então, mas sem dúvida, o potencial é enorme. E lembrem de uma coisa, a economia do cannabis ela é cíclica como todas as economias. Tá? Então, a gente teve a primeira onda, que foi em 2013, que coincide com a legalização do Uruguai, a primeira, né, Big Wave. A segunda foi em 2018, coincidindo com a legalização do Canadá. E está vindo uma nova onda, sem dúvida. Você vê os números de investimento dos Estados Unidos, o primeiro quarto de 2021 foi uma loucura, e em crescimento. Vai vir uma nova onda de legalização, não sei se é o México, não sei se é uma Safe Act Bank nos Estados Unidos, não sei bem por onde vai vir, mas se está gestando uma nova grande onda de investimentos. Então, eu acho que é um grande momento para as startups brasileiras subirem nesse trem. É um tema de timing aqui que tem que entender, e nessa economia, eu acho que é um grande momento. Depois, a tua pergunta era a primeira economia, a segunda era ciência. A ciência. Ciência. Então, alguns investimentos têm sido feitos em ciência. O maior investimento do Uruguai foi a minha empresa que fez. A gente investiu 500 mil dólares em ciência, em química base, porque às vezes a gente fala de extrações, mas entender exatamente os rendimentos de extrações, entrar no fininho é difícil. A gente fez uma análise pré-clínico em modelos de autismo. Tá? A ciência está avançando, mas, claro, o problema é que... E aí é um problema do setor privado, sem dúvida, é que eles ainda... Muito investidor ainda acha que
o investimento em ciência é um gasto e não uma inversão, né? Acontece com países inteiros. E, bom, o setor privado sempre um reflexo, né, do que é o povo. E, lamentavelmente, ninguém não, muito poucos são os que percebem que, por dinheiro em ciência, ele vai retornar. É só ter paciência, mas ele volta sempre o dinheiro em ciência. E em cannabis, nem te falar, né? Porque o cannabis realmente, aqui é o grande valor da cannabis. Eu acho que a maior prova é o que você falou de mandar a matéria-prima para a Suíça e a Suíça retornar para você depois, né? Mas tendo adicionado muita ciência e tecnologia nessa volta, né? Sem dúvida, mas e o mercado da cannabis, você percebe, o que o melhor mais te pagam vai ser o teu conhecimento. Você pode vender o óleo que você quiser, mas os intangíveis. E os intangíveis é um branding associado com uma marca que gere conhecimento. Conhecimento é fundamental. Lamentavelmente, e eu volto a repetir, eu acho que não temos um setor privado ainda educado nesse sentido no Uruguai, mas eu espero que isso mude rapidamente. Não, legal, obrigado, Marco, pela explicação. Eu coincido com você. Eu entendo que o conhecimento intangível por trás do cannabis é o que torna tão, acho que, atrativo esse mercado, não só para pessoas como nós, mas acho que para investidores, porque é um mercado que ele está em franco crescimento. Então, você trazendo conhecimento, trazendo aplicação, acho que acelera ainda mais essa roda. Muito interessante. O conhecimento é tudo, né? O conhecimento, para mim, é tudo. Todo mundo que dá, que não, que meu produto. Gente, parem para estudar, parem para conhecer, para investigar, e aí vocês vão chegar, entendeu? Mas é difícil você convencer as pessoas, porque, claro, eles vêm empurrado, às vezes conseguem convencer o investidor, e porque convenceu o investidor, acha que tem razão. E é super difícil você falar com uma empresa que conseguiu dinheiro. Quando ele consegue dinheiro, ele se enche de confiança. Mas não ter convencido o investidor quer dizer que você tem razão. Uhum. Eu acho que a razão só vai vir a partir de um profundo conhecimento e know-how. E nisso é o grande investimento que uma empresa pode fazer. Entendeu? Com toda certeza, com toda certeza. Daniel, você que já esteve lá no Uruguai algumas vezes, a carne de São Paulo é melhor ou como é que a gente se enquadra aí? A disputa está difícil, viu, Alex? Tem restaurante muito bom lá também aqui. Bola está contigo, Daniel. Vamos lá. Marco, não, pegando um gancho aí no que você falou com relação ao conhecimento, você demonstrou aí, você tem bastante conhecimento de toda a história, de como foi o processo da aprovação da lei e da legalização. Você podia falar para a gente um pouquinho como foi o papel da imprensa durante esse processo, no início ali, para poder angariar apoio da população no sentido de apoiar, de estimular que os políticos, né, fossem favoráveis a votar e votar a favor da legalização da lei. E como tem sido até hoje esse papel da imprensa que é uma luta, quer dizer, que por mais que a lei esteja aprovada, eu tive no Uruguai, você mencionou o antigo presidente, ele é oncologista e era contra a cannabis, mesmo sendo que a cannabis tem várias funções para quem está tratando câncer. Então, como tem sido o papel da imprensa nesse processo todo? E aproveitando, emendando uma pergunta nessa linha, e existem portais aí no Uruguai, como que está a realidade da mídia especializada no Uruguai voltada para a cannabis? Bom, obrigado pela pergunta, a pergunta é muito inteligente. E, além disso, é uma pergunta que me toca muito intimamente, porque eu sou formado em letras, né? Eu tenho uma especialidade em narrativa, então, ou seja, eu sempre trabalhei nessa parte, né? Que é o storytelling, mas também é como posicionar a cannabis na imprensa do Uruguai. A história é que, obviamente, no começo era maconha, né? Era tudo assim, tudo Rastafari. E você via que que as coisas aconteciam, mas você não conseguia uma boa imagem. Mesmo na indústria, você não conseguia uma boa imagem. E eu percebo isso um dia, eu vou te contar no que eu percebo. Uma vez veio um jornalista do Washington Post, vem ao Uruguai, e ele começa a fazer algumas entrevistas, e ele vai me entrevistar quando eu tinha um clube, eu era administrador de um clube. Continuo sendo, mas hoje em dia não trabalho mais aí. E eu estava aí, e ele me tira uma foto com o celular. Tá? Eu estava com essa boina, tá com a bala muito mais comprida, e estava sem paletó, né? Um jeito um pouco mais desalinhado, para ter uma coisa, do lado de uma planta. Essa foto, ela sai no Washington Post,
ela foi a notícia mais lida durante 5, 6 dias. Essa foto ela foi replicada por diversos meios do mundo, mais de 100 meios de comunicação no mundo. E aí eu percebi como essa foto chegou no Uruguai em vários lugares. Né? A partir desse momento eu entendi o peso que tem a mídia, não o peso político da cannabis e o peso da mídia de tracking. Né? Uma notícia de cannabis, você vai ter muitos cliques. Se a notícia é sobre jabuticaba, e talvez a jabuticaba até tenha melhor rendimento econômico, não sei, mas ela não vai gerar tanto interesse no público como a cannabis. A cannabis tem um poder na opinião pública impressionante. E foi esse dia que eu percebi, foi tangível para mim. Tá? Essa foto, no Washington Post, que depois eu até passo para vocês, ela mudou minha vida. Ela mudou a minha vida. Tá? Mudou minha concepção do mundo da cannabis, totalmente. Mas aí eu entendo, não é porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você sentir, como a coisa entra no teu corpo, né? Eu realmente percebo que eu tenho, que precisamos trabalhar nisso. Então aí foi um trabalho que a gente levou adiante. Primeiro, como eu conseguia lugar no meio de comunicação. Então eu percebia que eu tinha um governo em conta. Então eu comecei a procurar fazer projetos em cidades que estavam em problemas econômicos, como a salvação econômica. No começo eu comecei a unir a cannabis com geração de emprego, investimento, saúde. Tá? Comecei a mudar essa concepção. Escolhi uma cidade, por exemplo, que era uma cidade super de esquerda, que estava com um grande problema de desemprego. Então era uma forma de mexer num ponto sensível do presidente do Tabaré Vázquez, do oncologista, que ele não queria cannabis. Né? Então, mas a vitória na opinião pública não foi pela saúde, foi pelo emprego, foi pela geração de valor, foi econômica. Foi uma resposta econômica quando o Uruguai estava em um problema de emprego. A partir daí, a imprensa começa a trabalhar de uma forma diferente, tá? Mas continuava que eu era convidado para um programa de televisão, um programa na rádio, e por mais que eu ia falar de investimento, de emprego, a música de fundo era Peter Tosh, né? Sempre legalize, né? Era como a minha cortina, era a minha banda sonora em todas as minhas entrevistas. Então, eu até expunha isso nas entrevistas. Falava, vocês estão pondo uma vez de legalize, né? Aqui é outra coisa, né? Foi difícil fazer aqui é outra coisa. Também, de alguma forma, eu entendi que eu também não podia abandonar o velho relato. Eu precisava fazer um relato do meio. Eu também não podia só ser um farmacêutico, químico farmacêutico. Eu tinha que fazer um caminho do meio. Porque aqui a grande coisa que a gente tem que entender é que a gente não é que tem que falar para a torcida, a gente tem que convencer quem não está a favor. Essa é a grande dificuldade. Como fazer isso? E, bom, usando uma linguagem que não traicione o movimento, mas que também, de alguma forma, seja mais absorvível por uma parte da população que não está de acordo pelas suas razões. Esse trabalho na mídia, realmente, aí eu contratei um agente de imprensa, foi a primeira vez na minha vida, ele me ensinou a falar nos meios, como me mexer, como eu deveria me vestir, etc, etc, etc. A partir daí, a gente começou, eu organizei a Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal, tá? Que ela me escolhe como presidente, porque eu, de alguma forma, fui quem empurrei. A gente falou, a gente precisa organizar as empresas, a gente precisa mostrar outra cara da cannabis. E aí a imprensa, aos poucos, foi se mexendo. Também existe que eu comecei a ter uma relação pessoal com alguns jornalistas, tá? Que começam a ser especializados, como acontece no Brasil. Então, você começava a educar os jornalistas. A gente teve que fazer um trabalho de educação. Eu lembro até de uma reunião com jornalistas, onde, desde a Câmara, a gente educou a imprensa em divulgar as coisas de cannabis. Porque também, às vezes, a CChat é um meio especializado, né? Mas se você vai falar com meio de grande difusão, a gente tem um jornalista que cobre, sei lá, arroz, cobre ganaderia, gado, e tem que cobrir cannabis. Ele não vai entender todos esses detalhes que a indústria do cannabis tem. Então, a gente tinha que educar ele. Foi um trabalho de educação do jornalismo. A gente educou, a gente trabalhou muito, procurando também especializar alguns jornalistas. Sempre que eu tinha uma notícia quente, eu dava para o mesmo jornalista. Então, isso aí é uma retribuição que ele tinha comigo, né? E aí foi moldando a opinião pública. A opinião pública mudou muito e melhorou muito, mas foi um trabalho difícil, tá? Porque, obviamente, que a opinião pública responde aos seus leitores e às vezes você tem jornais que uma linha editorial mais conservadora que realmente tinha
dificuldade em pôr uma notícia de uma forma econômica de cannabis, mesmo você via pelos comentários de embaixo, né? Que as pessoas acabavam não acreditando que isso era uma coisa econômica, achavam que era um narcotráfico escondido. Foi um trabalho muito difícil, eu acho que a gente acelerou muito a partir de 2019, e quando... Também é um trabalho ao mesmo tempo político, né? Opinião pública e político, você tem que trabalhar com a política. A política começou a validar, você começou a ter autoridades do governo que começaram a falar bem da indústria do cannabis. Você tem esse informe que eu comentava do Uruguai 21, falando que o cannabis tinha o maior potencial agroexportador do Uruguai. E aí, como que foi acontecendo e fomos juntando essas duas coisas, e hoje em dia a gente tem uma imprensa super favorável e com alguns bons jornalistas que sabem escrever sobre cannabis. Mas não temos um meio especializado como vocês têm com a Sechart. Não temos um meio. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver, vamos botar essas páginas do Sechart espanhol aí. E eu vou ser mais ambicioso. Não temos em espanhol no Cono Sul, porque você tem revistas argentinas, né, THC, etc., mas que não, sem o perfil da Sechart, sem um perfil assim mais, que eu vou dizer caminho do meio, que eu acho que é o caminho correto, né? Que caminho do meio sem esse perfil. Você não tem espanhol latino. Você não tem esse perfil de meio de comunicação, e é uma falta. Muito legal. Eu vejo assim, muito importante no Cono Sul de meio de comunicação especializado na cannabis. Maravilha, esse tópico aí. Acho que vai lá, João, vai lá, você comentou, Marco, é um pouco o nosso desafio no dia a dia aqui do Sechart, de trazer a informação. Nada como você trazer a informação sem emoção, né? A informação real, e isso ajuda a desmistificar, né? E ajuda a quebrar o preconceito, né? Porque a maconha, como a gente sabe, a cannabis ou a maconha, como a gente sabe, ela carrega um preconceito absurdo e que muitas vezes deixa as pessoas cegas e não conseguem enxergar o que de fato existe ali atrás. Mas, putz, legal, Marco. Obrigado aí pelo seu conhecimento, pela sua... Você falou, a tua especialidade em storytelling é bem grande. Você fala muito bem, você desenrola muito bem o assunto. Eu só queria pôr outra coisa sobre o preconceito. O preconceito existe e a gente não pode esquecer dele. Esse, às vezes, é um problema no mundo canábico, que eles querem passar por cima o preconceito. Preconceituoso. E acho que o outro está errado por ter preconceito e ele está certo por não ter preconceito. Obviamente que eu estou de acordo em não ter preconceito. Mas temos que entender que existe uma grande parte da população que tem preconceito. E temos que combater isso de uma forma inteligente, saudável e sem emoção. Eu acho que essa palavra... Em muitos lugares é um tabu ainda, né? A cannabis. Sem dúvida. Mas eu acho que o que disse o Daniel Jordão, sem emoção, né? Vamos tirar a emoção, desmistificar. Eu acho que é o meio de comunicação mais rápido para chegar nessa população que a gente quer mudar. Porque às vezes eu sinto que o pessoal da cannabis está sempre falando para a torcida, né? Se eu falar de São Paulo com São Paulino, vai estar todo mundo de acordo. Sim. Agora, eu falar de São Paulo com corintiano é outra história. Então, boa isso a gente precisa trabalhar. E qualificar, né? E cada vez mais qualificar a conversa, né? O Marco, seguinte, eu vou só fazer uma rápida aqui, é uma curiosidade mesmo, eu acho que é de interesse do Brasil e aqui até para os legisladores brasileiros. Só mais uma colocação e depois eu dou a volta para o pessoal para a gente partir para o encerramento, ok? Assim, eu queria que você falou do clube e eu fiquei um pouco na dúvida na minha viagem com relação aos diferentes tipos de licença que vocês têm no Uruguai. Você podia só dar uma pensada assim bem didática em quais são as licenças possíveis no Uruguai nesse momento que o governo concede? Claro. Vamos ir pelas mais fáceis e mais simples, que são as licenças que são otorgadas pelo Ministério de Ganaderia, Agricultura e Pesca, tá? Que é para cânhamo industrial. Então, ele te dá uma licença de cultivo para cânhamo industrial. Você pode pôr cultivo em um secadeiro, um secado simples, tá? E o Ministério de Ganaderia também vai lançar agora, nesses meses, uma de trader, tá? Que você vai poder comprar e vender produtos para colocar no exterior. Essas são as duas grandes licenças da ganaderia, cultura e pesca. Dentro do tipo de licença de cultivo, você pode ser para flor, para fibra ou para grão, tá? Rapidamente. Isso é uma parte. Depois, a outra parte que é dada para fins medicinais é a do IRCA, né? Que é o Instituto de Regulação
e controle do cannabis no Uruguai. O IRCA dá licenças de produção de cannabis, pode ser com THC, também de secado, de industrialização, de logística. Existe uma grande vantagem logística, foi um decreto que saiu em outubro, como operador logístico. Tá? E agora eles estão pensando também em fazer uma licença de trader dentro do IRCA. Tá? Mas a de trader continua sendo ainda não totalmente oficial. Tá? Mas são 4 tipos de licença. Então, volta. Produção, secagem, pós-produção, industrialização e logística. Essas são as licenças. Depois, o que você pode, às vezes, você precisa no Ministério da Saúde Pública, cada vez que você quer autorizar uma exportação, etc., você precisa de uma autorização especial dentro do Ministério da Saúde Pública, cada vez que você vai consolidar uma venda de produto de cannabis medicinal, que é como outro passo que sempre está aí nesse tipo de licença. Depois, o que você tem, que a gente ia para os clubes, é as formas de acesso a cannabis recreativo. Existem 3 formas de acesso a cannabis recreativo. Cannabis recreativo, você tem uma que é o autocultivo, tá? Que autorizado são 6 plantas em flora, e um cultivo por casa. Quer dizer, não é que eu posso ter 6 e meu amigo que mora comigo pode ter outras 6, não. Cada casa só pode ter uma licença, uma autorização de cultivo, que é super fácil essa licença. Você vai no correio, você dá teu nome, você avisa que está cultivando e acabou. Tá? Depois tem os clubes. Os clubes são associações civis de um máximo de 45 pessoas, ou mínimo de 15, que podem plantar até 99 plantas em flora e até 450 gramas por ano por sócio. Esses são os 2 controles. Você gera essa associação civil e você pede uma autorização, que eles sempre vão te dar também no IRCA, que é bastante fácil, leva um tempinho, mas você pede uma autorização, o IRCA te dá uma autorização para funcionar como clube canábico. E depois existe outro tipo, que é as pessoas que compram na farmácia a cannabis recreativa. Essa cannabis ela é produzida por empresas licenciatárias. Hoje em dia são 7 as empresas autorizadas para produzir, das quais só 2 já produziram e uma está em vias de, as outras estão demoradas. Tá? Eu disse 7 não, são 3. Desculpa, são 5, perdão. São 3 autorizadas, 2 já funcionando, uma em vias de e 2 que têm autorização, mas não têm feito investimento. Você se registra no correio, você compra na farmácia. É um preço muito barato que você paga por uma cannabis certificada. Então, o que está acontecendo nessas 2 empresas é que eles, com a desvalorização da moeda uruguaia um pouco, sobretudo depois da pandemia, né, a gente passou de um valor de 34, 35 pesos a 45 em um ano e pouco, o investimento ficou muito difícil de fazer. Então, eles estão pedindo uma adequação do preço para que esse negócio da cannabis recreativa no Uruguai seja um pouquinho mais rentável, por isso essa demora. Mas essa é outro tipo de acesso e licença que existe no Uruguai, que é o cannabis recreativo. Mas é um controle muito forte do Estado, com preços muito regulados, é um negócio muito difícil. Vou complementar uma rapidinho aqui, Alex, só para... Contigo mesmo. Aqui a gente está, Marco, você acompanha, tem a PL 399 aí rodando, né, há muito tempo, desde 2015, e aí a gente vê que ela está, e eu acho que não deveria, né, ela está muito junto, quando você está tratando cânhamo e cannabis com THC, ele está tratando as 2 juntas. Aí no Uruguai, esses projetos de lei, eles foram tratados separadamente e por isso que eles avançaram mais? O do cânhamo veio depois? Como que isso foi tratado? Aqui foi tratado tudo junto, porque, bom, foi assim, esse empurrão na segurança pública, né, essa coisa, foi tratado tudo junto e foi um erro. Sem dúvida foi um erro. É um problema até hoje a gente não ter separado totalmente em 2 leis ou 3 leis. Eu tenho acompanhado muito o que é a APL, conversa com o Luciano Dutti, o deputado, o Paulo Teixeira, realmente eu acho que é um trabalho que está sendo, agora estou como recuperando, né, novamente esse projeto. O problema é que, claro, eu estou totalmente de acordo que a gente precisa entender que não vai ser uma lei que vai salvar todo mundo, né? Porque às vezes eu acho que no Brasil está todo mundo esperando a lei como se fosse, sei lá, o gol, né, o gol no último minuto e a partir daí tudo vai mudar.
besteira, gente. A lei é um passo. Então, eu acho que... É aí que vem a dor, né? As dores começam quando se põe a lei. Exatamente, Marcelo, exatamente. Então, eu acho que O que a gente vai fazer com isso? Isso aconteceu no Equador, né? Tipo, tem uma lei, mas e agora? O que eu planto? Qual modificação genética? Para quem que eu vendo? Aí vem Marcelo, um monte de perguntas. O Peru fez uma lei em novembro de 2017. Faz uma semana ele deu a primeira autorização de cultivo. Quase 4 anos passaram entre a lei e a primeira autorização de cultivo. O caso do Peru é assim, é super demonstrativo do difícil que é. Então, em vez de querer fazer uma lei que vai ficar todo mundo feliz, entendeu? Não, eu acho que o pessoal aqui no Brasil, eles estão numa briga, né? Mesmo a PL, eu lembro a PL que tinha algumas limitações. Não queria pôr o autocultivo, eu lembro disso. E as federações e associações foram em contra da PL porque não permitiu o autocultivo. Em vez de entender que são passos, aqui é uma escada altíssima, que você tem que ir grau por grau e andando. Não é que uma lei vai bloquear todo o resto, do contrário, uma lei vai possibilitar que a discussão... Abrir outras conversas. Né? Exatamente. Então, eu acho que o Brasil deveria setorizar mais esses projetos. Uma lei de cânhamo, uma lei de cannabis medicinal, uma lei depois de cannabis recreativo, mas setorizar eu acho que vai ser uma forma muito mais inteligente e ágil de passar esses processos, porque querer por uma lei enorme como o Uruguai fez, você precisa de uma oportunidade política muito importante, mas é uma trava depois também para o desenvolvimento da indústria e mesmo qualquer regulação ao redor dessa lei. Perfeito, muito legal. Marcelão, obrigado. aproveita que você está com a bola da vez e essa é a parte mais chata que meu trabalho tchau, aqui né? é o tchau, mas o que o Marco falou hoje, essa possibilidade que a gente está construindo, né, da Green Hub e as suas empresas, essa ponte com o Uruguai, eu tenho absoluta certeza que essa conversa aqui vai render por muito tempo ainda. Então, Marcelo, por favor, para as suas considerações finais aí para a gente começar a dar o fechamento. Não, com certeza. Obrigado, Marco, pela oportunidade de estar compartilhando. Muito legal dos últimos tempos, um dos melhores bate-papos aqui que a gente teve, né, com foco em mercado, com foco em legislação, muito esclarecedor. E já vem um convite, né, que esse não seja, vamos agora com essa aproximação, com a gente colocando o pé no Uruguai, que a gente possa continuar compartilhando e fazendo outros eventos, outras gerações de conteúdo, para a gente exatamente falar o que você falou. Eu acredito no timing desse mercado, esse timing ele não é do dia para a noite, ele é totalmente focado numa educação, o que é óbvio para a gente que respira isso não é óbvio para todo mundo, né? Para a opinião pública, para os governantes. Então, compartilho 100%, né, com você e estamos juntos, né, unidos. Né? A gente precisa realmente isso, é convergir, nos unir para que a gente consiga não só localmente fazer as coisas acontecerem, como a gente ter uma regulamentação mais global, para que a gente consiga compartilhar oportunidades, né? Então, novamente, obrigado e vamos continuar aí nessa batalha, nesse trabalho conjunto aí. Sem dúvida, vou ficar com uma coisa que você falou, estamos juntos. E aqui é quando a gente tem que entender. Isso daqui só vai ser realidade se a gente trabalhar todo mundo junto. Tá? Às vezes eu vejo que está todo mundo querendo ser o Steve Jobs da cannabis. Exato, exato. Gente, a gente tem que trabalhar junto. A oportunidade é tão grande que tem espaço para todo mundo. Precisa de braço, né? Precisa de braço. Exatamente. E buscar sinergia. É muito complicado. É um mercado complicado, difícil, hiperregulado. E só juntos vamos poder avançar. Então, a união aqui é fundamental. Perfeito. Maravilha. Felipe Moraes, sempre trazendo a pauta da ciência para a conversa. Valeu demais a presença, Felipe. Isso foi um prazer. Obrigado, Marco. E eu conhecido com você, eu vejo que isso que nós estamos fazendo é cada vez mais nos unirmos em prol do ecossistema de cannabis. E juntando várias peças, juntando vários conhecimentos, várias experiências, né? É onde a gente vai conseguir realmente mover toda uma comunidade, mover toda uma região, uma política em torno de cannabis. Então, primeiro, muito obrigado por tudo que você tem feito dentro desse mercado de cannabis e pela excelente bate-papo que nós tivemos hoje. Eu aprendi muito com você. Muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. Importante, falou política, né? Eu sempre penso na startup, às vezes para o pessoal da startup pergunta, e qual que é a tua visão de como mexer na política e como mexer na regulação, né? Lei, ou seja, regulatório e político são dois pilares
na cannabis super importantes e tem que ser trabalhadas por todas as empresas. Então, obrigado e, bom, obrigado pelos comentários. Daniel, hoje trouxe uma pauta que, enfim, que estava faltando, eu acho, no nosso Talks, que é essa questão da como é que é a imprensa, o papel da imprensa, e é um capítulo aqui dessa conversa que eu acho que foi muito interessante, realmente. E ser chat Latam logo, né? Ser chat Latam. Ser chat Latam naquela bandeirinha da Espanha, eu não gosto muito daquela bandeirinhas ali, mas temos que falar espanhol, Daniel. Vamos lá, tá certo. Marco, eu queria agradecer a tua presença. Eu acho que é muito importante, né, essa aproximação com o Uruguai, toda a experiência que vocês tiveram já na legalização. Acho que isso é muito válido para o Brasil, né? E o Uruguai é um país onde acho que os políticos olham muito. Eu acho que isso pode ser muito enriquecedor e ajudar muito a gente avançar mais rapidamente nesse processo aqui. Espero que a gente possa ter mais conversas e trocar mais experiências no sentido de os dois países se ajudarem. Obrigado pela sua presença. Não, obrigado, Daniel. Bom, parabéns pelo trabalho da Sechat. Realmente eu acompanho. Eu acho que dos meios de comunicação que dá a informação mais qualificada. Sinceramente, não é porque você está aqui. Eu digo de forma totalmente sincera. E eu acho muito interessante isso, entender o Uruguai como uma plataforma ótima para o Brasil. O Brasil tem um potencial enorme, mas o Uruguai quem tem é que talvez tenha uma estabilidade política e institucional mais forte. Então, o Uruguai como plataforma para startups brasileiros é realmente uma ideia brilhante e eu acho que é por aí. E assim, para fechar e já agradecendo em nome de todo o time Green Hub, a minha pós-graduação foi em negócios internacionais, international business. E se tem uma coisa que eu aprendi é assim, para você fazer negócios na casa, no novo mercado, você tem necessariamente que trabalhar com as pessoas que conhecem, que são do mercado, que entendem a cultura, não só a cultura empresarial, mas a cultura como, assim, lato sensu da palavra, né? Então, para a gente, Marco, assim, foi um grande prazer. Aprendemos muito e a certeza que esse canal aqui, essa ponte está começando a ser construída agora. Então, deixar para você aí as últimas palavras. Nós aqui vamos disponibilizar essa gravação, como eu disse, com os subtitles em espanhol e vamos colocar no canal do YouTube da Green Hub e, a posteriori, trazer para a nossa plataforma do Cannabis Thinking, que é uma plataforma de conteúdos que tem, sei lá, especialistas do mundo inteiro. Você vem enriquecer esse time aí de craques da nossa plataforma. Então, valeu, grande abraço, cara, e, por favor, diga aí o seu finalmente por hoje. Não, para mim é uma enorme alegria. Eu vou contar uma história rápida. Quando eu fiz meu modelo de negócio, eu estava com os investidores canadenses, que é quem acaba fazendo a transação da minha startup, e tinha um momento que o negócio ia cair. Porque eles começaram a perguntar umas coisas, sabe? Apertar a gente nessas reuniões super difíceis, né? E começaram a apertar, e aí a minha sócia, Augustina, eu esqueci nunca mais, ela falou, mas a gente tem o Brasil. E aí o investidor, que era um canadense, ele falou, que vocês vão ter o Brasil? Ele é brasileiro, e ela me aponta. Isso daí fez toda a diferença. Toda a diferença. Mas eu tô sendo super sincero, toda a diferença. Legal. Depois eu acabei fazendo um negócio super grande. Legal. Mas esse momento de você brasileiro mudou totalmente. O potencial que tem o Brasil é gigantesco. Então, eu parabenizo essa ideia da Green Hub de não estar esperando a lei no Brasil e se mexer antes, para quando a lei estiver pronta, ser absolutamente pioneiro. Eu acho que é uma ideia maravilhosa e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, de verdade. Pô, sensacional. Você acabou de validar aqui um pouco o nosso plano de negócio. Pessoal, um grande abraço. Com isso, a gente dá por encerrada essa nossa segunda edição 2021. O Marcos Algorta. Foi um grande prazer. A gente volta em breve. Um abraço.